dia, meus lindos, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar nas aulas de história um conteúdo novo, mas ele ainda fala sobre povos lá do continente africano. A gente acabou agora com o Egito, que era um dos nossos primeiros povos que a gente estudou da África, agora a gente vai ver outros, tá? Então vamos lá, gente. Quem tiver o seu livro aí, abre lá na página 22, onde nós vamos descobrir novos povos da África Antiga, a história e a diversidade deles. Pessoal, muitas pessoas elas acreditavam antigamente que os povos africanos eram tribos que não tinham cultura, que não tinham uma história. Mas isso foi uma justificativa usada pelos europeus lá na época do imperialismo, quando eles tinham essa justificativa para tomar os territórios dessas tribos africanas, dizendo que levariam a eles a civilização. Isso também acabou gerando algo chamado racismo, onde as pessoas acreditavam que as pessoas que viviam na África, ou seja, as pessoas descendentes deles também, que são os negros, eram inferiores. Mas isso está muito errado, certo? Vamos deixar isso como primeiro ponto aqui da nossa aula. Então, gente, os povos africanos, eles têm sim muita história, muita cultura, muitas coisas legais que a gente vai aprender agora, tá? Então vamos lá para a página 24 agora, 25 na verdade, onde a gente começa a estudar o Império de Kush. Então, gente, o Império de Kush, ele surgiu bem pertinho lá do Egito, e ele tem muitas características bem parecidas com a do reino egípcio, tá? Teve até um certo momento em que o Egito foi governado por faraós que eram do reino de Kush, para vocês verem a importância deles. Então, gente, ali nessa região chamada Núbia, existiam então o reino de Kush, e eles tinham a característica de serem etíopes, terem a pele mais escura do que as pessoas que viviam no Egito. Mas eles se desenvolveram com as suas pequenas tribos bem pertinho do rio Nilo, assim como os egípcios fizeram também. Por quê? Porque assim eles poderiam ter a sua agricultura, que eles necessitavam da água do rio, e também eles conseguiriam criar os animais que também precisavam da água do rio, tá? Então, gente, os cuxitas tinham várias características bem parecidas com as dos egípcios, tanto que eles também construíram pirâmides. Elas tinham um pouquinho de diferença, eram um pouquinho menores, mas elas ficaram conhecidas como as pirâmides de Meroé. Meroé foi a segunda capital do reino de Kush, e várias características desse reino levam esse nome. Por exemplo, a escrita meroíta, que era a escrita do povo de Kush, e esse nome lembra também a sua capital. Outra característica bem importante: lá no reino de Kush, as mulheres elas podiam ter vários cargos, poderiam ser sacerdotes, poderiam até governar. E elas eram tão importantes que elas receberam um título chamado de Candaces. O que significa isso? Candace significa rainha-mãe. Elas eram tão importantes na vida dos seus filhos, elas que educavam eles até os seus 21 anos. E muitos desses filhos se tornaram os imperadores lá de Kush. Então, elas influenciavam política e militarmente na vida desses governantes. Teve momentos que elas mesmas governaram. Governaram politicamente, governaram militarmente, iam até para as guerras para lutar com o seu povo. Então, muito importante aí a questão das Candaces, as rainhas-mães. Certo, gente? Lá na página 26 e 27, a gente tem uma linha do tempo sobre o Império de Kush. Então, várias características aqui bem importantes. E olha o que eu falei das pirâmides. Aqui estão as pirâmides de Meroé. Certo, galera? A gente agora vai lá para a página 30 e 31, onde a gente vai descobrir sobre o reino de Axum. Mas isso vai ficar para o próximo vídeo. Daqui a pouquinho, acessem lá. Beijo!